Bom, vamos a um exemplo de associação de geradores. Como é que a gente pode resolver as questões? Normalmente, a maioria dos casos, tá? Aparece a parte teórica, mas às vezes aparece um cálculo. Então aqui a gente tem um exemplo disso. Então vamos fazer o cálculo aqui para a gente entender como é que a gente vai trabalhar. Duas pilhas iguais, cada um com FEM de 1,5. Lembre, quando a gente associa geradores, eles obrigatoriamente têm que ter a mesma FEM. Então ele já está dizendo que todo mundo aqui tem a mesma FEM, 1,5 volts, tá? Obrigatoriamente. De resistência interna, 0,5, então todos também têm a resistência interna 0,5. São associadas e a associação é ligada a um resistor de 2 ohm. Então, resistor aqui de 2 ohm. Conforme as figuras. Determine a intensidade da corrente no resistor em cada uma das associações. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente tem que identificar é se ela está em série ou paralelo, né? Então, a gente já dá para identificar aqui que é em série, porque uma está seguida uma da outra, e aqui eu tenho um paralelo, que uma está paralelo uma à outra, e lembre aqui, se eu pensar na corrente elétrica, há a divisão de corrente, né? Se eu tenho divisão, eu tenho um paralelo. Se eu não tenho divisão, eu tenho uma série. Lembra, a corrente entra por aqui, se a gente pensar, desculpa, entra por aqui a corrente, e ao entrar por aqui não tem divisão de corrente. Então aqui, ó, veja, a gente teria um paralelo e a gente tem uma série aqui que a corrente passa por ele sem ter divisão, sem ter nó. Lembrando que em série a gente liga o polo positivo com o polo negativo. E em paralelo a gente liga os dois polos positivos de um lado e os dois polos negativos do outro. Dá pra ver pela figura aqui, ó. Então, dois polos negativos de um lado e os dois polos positivos do outro. E aqui eu ligo o polo positivo com o polo negativo. Bom, primeira coisa que eu vou precisar saber é a FEM de cada associação dessa. Lembrando, como é que eu calculo a FEM em série? A gente calcula a FEM pela soma das duas FEMs ou das três, dependendo de quantas pilhas eu tenho. E na associação em paralelo, a FEM ela é igual, eu não mudo. Então, se um é 1,5, então a associação total também teria a FEM de 1,5. Mas vamos começar aqui. Bom, em série, a gente tem que somar as duas para ter a FEM, tá? Então, vamos lá, 1,5 mais 1,5. Então, nesse caso aqui, eu teria uma FEM de 3 volts. Nessa questão, ele quer que você determine a intensidade da corrente do resistor. Então, eu preciso ainda calcular a resistência equivalente. Se eu tenho duas pilhas aqui, a gente calcula a resistência equivalente dessas seções em série, igualzinho que a gente calcula para resistores. Como é que a gente calcula para resistores? Eu somo as resistências, aqui também. A resistência 1, 0,5, a resistência 2 também, porque elas são iguais. Então, aqui a gente tem resistência de 1 ohm. Pronto, é só usar a lei de Polier para calcular a corrente. FEM sobre R mais Rzinho. Quanto é a FEM aqui? 3. Quanto é a resistência do resistor? Lembre que tem um resistor associado aqui, por isso que eu estou usando essa equação. Se não tivesse, a gente usaria U igual a R vezes I, tá? Aqui vai ficar 2, que é a resistência dos resistores, mais 1, que é a resistência associada aos resistores em série que a gente acabou de calcular. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 3. Então, na associação em série aqui, a gente tem uma corrente de 1 ampere. Agora, vamos para paralelo. Lembre que eu falei, a resistência em paralelo, a gente calcula a FEM, no caso, a gente não tem que calcular na FEM. A FEM é igual em todos. Então, isso quer dizer que a FEM total aqui da resistência em paralelo, ela vai ser igual a 1,5, ok? Não faço cálculo, não faço nada. Se os dois têm 1,5, é 1,5. Lembre que eles obrigatoriamente têm que ser iguais. Como é que eu calculo agora a resistência em paralelo? Como eles têm a mesma resistência, a gente usa a fórmula também que a gente usa lá para os resistores. R igual sobre N. Então, R a gente tem que foi quanto aqui? 0,5, né? Ele diz na questão, resistência interna. Quantos resistores eu tenho de 0,5? No caso, resistores não, geradores. 2, né? 2 aqui. Então, aqui a gente dá 0,25 ohm. Agora é só pegar a lei de Polier. I é igual a FEM sobre R mais Rzinho. A FEM que a gente tem aqui, 1,5. Dividido, quanto é a resistência? É a mesma dos resistores, diz que é igual. 2 mais, quanto é a resistência interna dessas duas associações de pilha? 0,25. Então, aqui vai dar 1,5 dividido por 2,25.
e vai ser igual aqui a 0,67 ampere. Então é assim que a gente faz o cálculo para as duas.